Olá, eu sou Maurício Farina, estamos aqui em mais um programa sobre direito do trabalho, né? Hoje nós vamos falar sobre salário, sobre remuneração, qual a diferença, como é que funciona isso. Bem, muita gente confunde, achando que remuneração seria a forma variável do salário, né? Quando na realidade não. Previsto lá no artigo 457 da CLT, salário é, então, toda importância fixa ou variável paga pelo empregador como contraprestação pelo serviço realizado. Ou seja, tudo que você recebe de forma direta ou indireta, fixa ou variável, isso é salário. Então, hora extra é salário, gratificação é salário, né? Adicionais compõem o salário. Então, o que sobrou para a remuneração? Para a remuneração sobrou, na realidade, a diferença, né? Porque a remuneração ela engloba o salário. Então, a diferença de salário e remuneração vai ser o quê? O que é pago pelos outros, decorrentes da relação de trabalho. Mas o que os outros poderiam pagar ao empregado? Os outros poderiam pagar, por exemplo, os clientes. Os clientes, ao darem gorjeta, eles então estão dando ali uma remuneração a esse empregado pelo serviço que ele prestou. Então, a diferença de salário e remuneração seria a gorjeta. E a remuneração engloba o salário e também a gorjeta. Tá? Então, quando eu tenho uma atividade que não recebe gorjeta, o salário é igual à remuneração. Quando eu tenho uma atividade que recebe gorjeta, ele então tem essa diferença. E por que é importante saber a diferença? Porque nem tudo é base de cálculo. Né? Eu vou ter que, para apurar, por exemplo, férias, ok, é remuneração. Então, eu vou somar salário mais gorjeta e vou apurar férias. A mesma coisa o 13º, a mesma coisa o fundo de garantia e o INSS. Porém, não é base de cálculo para apuração. Né? A gorjeta não é base de cálculo para apuração de horas extras, adicional noturno, repouso semanal remunerado e aviso prévio. Significa que essas quatro verbas trabalhistas não servem a gorjeta como base de cálculo. Então, eu não somo ao salário para apurar essas 4 verbas, e sim, só o salário será a base de cálculo. Isso é importante, então, para que você saiba apurar corretamente essas verbas. Né? Nós tivemos uma modificação recente, como a lei das gorjetas, né? Isso trouxe uma modificação quando a gente vai agora no restaurante, a gente vê que nem todos os restaurantes agora cobram só 10%. Né? Na verdade, essa cobrança ela continua sendo facultativa, embora não sendo o nosso objeto o direito do consumidor, cabe aqui esclarecer que a contribuição ela é facultativa, opcional. Né? Mas aí, tendo lá constando os 10%, ou que seja, a gente percebe que não só mais 10% tem sido cobrado, sim mais 13%, 15%, chegando às vezes até 17%. Mas por que isso? Porque exatamente foi trazida recentemente uma modificação em que possibilita o empregador ele então embutir no preço da gorjeta o que ele deveria então pagar como integração dessa gorjeta. Lembra que eu falei que a base de cálculo, né, das férias, 13º, fundo de garantia? Então isso gera um encargo ao empregador. Esse encargo então pode ser extirpado, pode ser retirado, né, esse encargo do aumento da gorjeta. Então, parte dessa gorjeta que você dá, de 13%, 15% ou até 17%, ela vai para o empregador para compensar esses encargos decorrentes da integração da gorjeta. Tá? E, evidentemente, que isso é colocado ao consumidor esse pagamento, esse custo. Tá? E por isso que a gente acaba vendo hoje nesses restaurantes essa situação. Mas vamos falar um pouquinho sobre aqueles restaurantes que não cobram gorjeta alguma. Como ficaria um empregado? Será que ele não tem direito, então, à gorjeta? Pois é, mesmo que o empregador não cobre, o restaurante não cobre gorjeta, a gente, quando vai lá nesses restaurantes, muitas vezes destina uma parte do que consome, né? Vê lá na nota, calcula lá 10%, ou até às vezes mais, e dá para o próprio garçom. Isso não tem como o empregador saber se você deu R$10, 50, 100. Então se chama apuração da gorjeta por estimativa. E como é que vai ser essa estimativa? Os sindicatos
os sindicatos ligados aos garçons, naquelas cidades que têm esse sindicato, ou o próprio sindicato ligado aos empregados no estabelecimento de bares, restaurantes e hotéis, que é quem recebe a gorjeta. Eles então estipulam que cada tipo de estabelecimento pode ter o seu conceito de estabelecimento pequeno, médio ou grande. E aí varia de acordo com o percentual sobre o piso, podendo ser 40%, 70% ou 90% do piso, o valor fixo em que você vai colocar no contra-cheque como estimativa de gorjeta. E para que serve isso? Para exatamente apurar aquelas verbas que eu falei anteriormente, férias, 13º fundo de garantia. Tá? Essas verbas, então, serão apuradas com o acréscimo do salário, mais a gorjeta. Tá? Ele não vai receber de novo no contra-cheque a gorjeta. Ela apenas entra e sai. Ela entra e sai para integrar nas verbas que eu falei. Tá? Então a ideia então foi aqui mostrar para vocês que salário e remuneração tem a diferença gorjeta e que a gorjeta teve uma modificação recente, que é a possibilidade do empregador poder colocar no custo, né, que ele cobra o cliente, aquele encargo trabalhista da sua integração. Tá? E que algumas verbas incidem e nem outras dão a gorjeta, tá bom? Espero aqui ter contribuído mais um pouquinho com vocês, com conhecimento de direito e trabalho, e me acompanhe lá pelo canal do YouTube, Instagram ou então YouTube. Um abraço